Diante da tua palavra estamos. Nos abençoe, meu Deus. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos observando esse princípio fortíssimo que está aqui, aonde depois de uma série de falas dos amigos de Jó, você conhece a história, estava ali Jó sendo provado. Ele foi provado a primeira vez, perdendo todas as coisas, perdeu todos os seus bens, perdeu também os seus filhos. No capítulo 2 você encontra a segunda provação de Jó, aonde a sua saúde é afetada. Provavelmente ele teve câncer nos ossos e na pele. Era uma enfermidade que o fez emagrecer ao ponto de que o seu estômago colou-se às suas costas, usando o termo que está em um dos trechos do livro de Jó. Ele passou por uma situação extremamente complicada, e 3 amigos dele se aproximam, está lá no capítulo 2, eles se aproximam, permanecem durante 7 dias sentados com ele. Jó havia rasgado suas vestes, lançado pó sobre sua cabeça, se prostrado diante de Deus no pó e na cinza, e durante 7 dias eles permaneceram calados, dando apoio. E essa é uma recomendação para quando você se aproximar de alguém que está em pranto, em dor, como era o caso de Jó. E esse que Deus diz que eles proferiram palavras contra Deus, e Deus estava agora para repreendê-los. O texto dá entendimento que Deus iria trazer sobre eles uma enfermidade extrema, algum mal extremo que já estava em vigor, mas mediante a oração de Jó, este que foi repudiado pelos seus 3 amigos, eles falaram a respeito de Jó coisas horríveis, dentre elas que Jó não era uma pessoa justa, e que sim, que ele tinha se apossado do que não era dele, que ele não era uma pessoa reta diante de Deus, por isso que Deus estava fazendo o que estava fazendo, dentre tantas outras coisas. E os amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, proferiram 5, você vai ver a fala de Elifaz proferindo essas coisas. Ele também disse que Jó era orgulhoso e mau, e que ele não temia a Deus. Em específico está no capítulo 15 de Jó, seria interessante você ler depois. Ele também acusou Jó de ser ganancioso e injusto. Disse que o homem não vale nada para Deus. Não vale nada para Deus. Aliás, preste bem atenção no que eu vou dizer agora, porque isso é muito sério, né? Você pode de repente pegar a Bíblia e abrir a Bíblia do nada assim, e você esperar ouvir uma palavra. Meu irmão, se você abrir no trecho que ele faz, está falando coisas erradas contra Deus, você vai se ver numa situação complicada. Já viu essa história? A pessoa diz: Senhor, fala comigo, aí abre a Bíblia, né? A forma correta é ler a Escritura, e o Senhor Deus vai ministrando ao seu coração, baseado na sua leitura. Ele vai edificando você espiritualmente e vai gerando em você a fé que você precisa. Mas se alguém optar por esse formato, que não é recomendado, não é recomendado, a Bíblia diz para meditar na palavra de dia e de noite, e diz também que é toda a palavra de Deus que gera vida. Eu vivo por toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso é que me faz viver, mas é toda, não é um trecho, não é um pedaço. Mas quando se lê, por exemplo, Jó capítulo 22, as palavras de Elifaz, você não pode dizer: como assim? A respeito de Deus está sendo dito isso. Ali é a fala de Elifaz proferindo sobre Deus o que Deus não é. Portanto, você tem que ter essa percepção. E, é claro, aprender com o erro de Elifaz, que proferiu algo sobre Deus que absolutamente não significa a realidade. Uma outra citação que você vai encontrar em Jó 8,
é Bildade. O Bildade, ele deu a entender que os filhos de Jó, os filhos de Jó tinham pecado e por isso mereciam a tragédia que sofreram. Meu Deus. Também ensinou que Jó tinha abandonado a Deus, por isso que ele estava passando aquilo. Irmãos, prestem atenção, eu preciso dizer isso. Pastor, qual o objetivo dessa mensagem? Um dos fortes objetivos dela: não vá pelo caminho dos amigos de Jó. O que mais vai encontrar hoje? Aconteceu lá uma desgraça com alguém, aí a pessoa já fica procurando o pecado da pessoa. Também não buscava a Deus, também não quer saber de nada. Verdade que o Senhor Deus trará correção, mas nós temos que tomar cuidado para não ficar proferindo algo que não sabemos, que não acompanhamos, que não temos ideia do que está acontecendo. Senão eu estou indo no erro dos amigos de Jó. E principalmente, você conhece uma pessoa que é fiel ao Senhor, que tem buscado a Deus, e você então diziam de forma veemente a respeito de Deus, o que Deus é, o que Deus faz, o que Ele pensa. Em outras palavras, se você não leu a palavra de Deus com o objetivo de crescer na fé, você pode sim daqui a pouco estar proferindo a respeito de Deus o que Ele não faz, o que Ele não é. E você entra em condenação, porque você está proferindo sobre Deus que você não sabe. Pastor, mas eu sou um tempão já da igreja. Meu irmão, você pode ser um tempão da igreja, você pode ter 200 anos que Deus lhe conceda, não é possível, né? Não se sabe hoje de alguém com a idade dessa, mas não importa quanto tempo você viva, você é que deve se render a Deus e não o contrário. O que você pensa é irrelevante, mas sim o que o Senhor profere é que diz respeito e que nós devemos levar em consideração em primeiro lugar. Amém, queridos? Então, da mesma forma, o Zofar, ele acusou Jó de falar coisas sem sentido e disse que ele deveria parar de fazer o que era mal. Pare de fazer o que é mal, Jó. Jó capítulo 11, as palavras de Zofar. Ele deu a entender que Jó era mau e que gostava de fazer o que era errado. Jó capítulo 20, as palavras de Zofar. Muito bem, poderíamos listar aqui essas palavras, mas eu quero listá-las somente falando, proferindo, e aí partir para a mensagem que nós queremos ministrar. Baseado nesse desconhecimento, essa falta de sabedoria dos 3 amigos de Jó, nós escolhemos 3 temas principais para ministrarmos aqui como uma direção para você estudar a Escritura e algo que não pode faltar na sua vida para o seu crescimento espiritual. E aí nós ministramos na primeira mensagem sobre esse assunto, nós ministramos a respeito de 4 principais temas, deles 2 já ministramos, que é o Deus da Bíblia é um Deus criador. E aí foi quando nós vemos aqui sobre a responsabilidade de Deus que Ele tem sobre a obra da criação. Ele criou todas as coisas e Ele manifestou seu amor e graça desde o começo. E Ele não largou a criação e tudo que existe está debaixo do seu poder. Foi nesse tempo, nessa ministração, que nós lemos textos que falam a respeito de Deus tendo criado todas as coisas. Ele acompanha a sua criação e Ele se faz presente com o objetivo de abençoar o homem. Muito bem, depois nós falamos sobre o Deus da Bíblia, é um Deus santo. Essa foi a última ministração quando lemos o texto de Isaías 6. E nós proferimos aqui a respeito um texto, considero um dos principais textos da Bíblia sobre Deus assentado no seu trono e Ele santo, 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 exaltado sobre todas as coisas Ele é. E nós ministramos baseado na experiência de Isaías
sobre este Deus santo, e que absolutamente não há espaço para nada, absolutamente nada, a não ser exaltar o seu nome em primeiro lugar, e nós, pecadores, somente nos arrependermos dos nossos pecados. E vimos isso baseado em Isaías, que poderia ter proferido uma lista infindável de pedidos de oração, pedidos a Deus, pois ele estava contemplando Deus sentado no trono. Mas diante da sua glória, ele só conseguiu perceber o seu pecado e o pecado do povo. Ai de mim que vou perecendo, ai de mim, e que habito no meio de um povo de impuros lábios, que tenho lábios impuros, e que habito no meio de um povo da mesma forma, também com este pecado. E então o Senhor o restaura, o perdoa, e ele, a partir dali, é comissionado para o ministério profético de forma extraordinária. Hoje à noite eu quero falar com você, nesse tempo que me resta, sobre o Deus da Bíblia, que é um Deus fiel. E aí eu já comecei a ministrar quando li o texto de Gênesis capítulo 22. Por favor, abra a sua Bíblia lá. Então, recapitulando o propósito nessa noite, nós vamos observar agora que Deus é fiel para cumprir a sua palavra. E eu vou pegar aqui a principal, no meu entendimento, né, pelo menos naquilo que eu senti de trazer nessa noite aqui na ministração, sentindo meu coração, é o texto principal do Antigo Testamento que fala sobre Deus prometer algo e cumprir, e isso que ele prometeu e cumpriu, abrangeu, abençoou a terra toda, todas as nossas vidas foram abençoadas com o cumprimento dessa promessa. E eu comecei o culto lendo o texto de Gênesis capítulo 22, por favor, abra aí a sua Bíblia. Gênesis capítulo 22, o texto que fala que Abraão foi provado. Você já conhece o texto, e você sabe que Abraão, Deus no começo, capítulo 22, logo no começo, diz assim a palavra: depois destas coisas, provou Deus a Abraão. Quantos estão comigo? Todos estão comigo? Provou Deus a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em um holocausto, sobre o monte, um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, abordou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, tendo colocado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Disse Abraão aos seus servos: ficai-vos aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos a vós. Tomou Abraão a lenha, o holocausto, e o pôs sobre o Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo, o cutelo, na sua mão, e foram ambos juntos. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali o altar. Sobre ele pôs em ordem a lenha, amarrou a Isaque, seu filho, deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou o cutelo para imolá-lo. Verso 11.
O anjo do Senhor, porém, bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão, respondeu ele, eis-me aqui. Então disse o anjo: não estendas a tua mão sobre o rapaz e não lhe faças nada. Agora sei, repita, agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Repita aí essas palavras: pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. E aí, nesse momento, aparece o animal que ele deveria sacrificar, versículo 13, estava ali preso um cordeiro pelos chifres, e o versículo 14 fala sobre aquele lugar que passa a ser conhecido pelo nome que ele mesmo proferiu: o Senhor proverá para si. O versículo 15 vem o segundo brado do anjo. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isso e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedecestes a minha voz. Então, veja bem, Deus profere uma promessa. Esta promessa diz respeito a nós todos. Nesta promessa, que foi manifesta porque Abraão deu o seu filho, o seu único filho, conforme lemos aí no verso 12. Preste bem atenção, esse momento é um momento especialíssimo. Gênesis capítulo 22. Mas para que esse momento acontecesse, o próprio Deus escolheu no meio da descendência de Sem. Você conhece o texto, quando Deus trouxe juízo sobre a terra e salvou a família de Noé. Ele tinha 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. Sem é o mais velho, Jafé é o do meio, e o mais novo, Cã. Cã é pai de Canaã, que dá origem aos povos que habitaram a terra de Canaã. Por causa da desobediência, a desonra de Cã, Deus abençoou a Sem e a Jafé. A descendência de Sem veio a nascer Abraão. Aí então o nome dele é Abrão. Capítulo 12 de Gênesis. Apareceu Deus a Abraão e fez um chamado: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E então, naquele texto de Gênesis 12, o Senhor promete a Abraão que o abençoaria, o protegeria, quando disse: eu amaldiçoarei a quem te amaldiçoar e abençoarei quem te abençoar. Deus estava dizendo: eu vou proteger você, eu protegerei você e vou exaltar você em relação aos demais, porque quando eles forem abençoadores para com a sua vida, eu também abençoarei, e eles vão ver que eu estou com você. Eu estou aqui traduzindo, parafraseando com os episódios bíblicos, que são enormes, números. Muito bem. Quando isso acontece, Deus está preparando Abraão para esse momento. Ele demora 25 anos para dar a Abraão o seu filho. Ele entrega Isaque a Abraão, e aí Isaque provavelmente tinha aqui 10 anos de idade, 12 anos de idade provavelmente, pois ele tinha condições de carregar madeira, ele tinha condições de carregar os utensílios também. E então esse garoto não era um menino tenro, não era um menino pequeno, mas tinha uma certa estrutura.
Ele também tinha entendimento de como era o sacrifício, pois ele mesmo faz perguntas a respeito, mas ele tinha também temor do Senhor, porque sabia que seu pai era um homem de Deus e não fazia nada que não fosse certo. E ele se sujeita a tudo que acontece, ao ponto de ser deitado sobre a madeira, como era feito com o cordeiro. Ele se sujeita a tudo. Meus irmãos, nesse momento Deus brada. Esse menino que tinha ouvido as grandes proezas que Deus havia conduzido a Abraão, ele ouviu da parte do seu pai, como Deus deu vitória sobre os reis, que haviam levado o seu, então, primo, não é? O seu primo segundo, como a gente chama, né? O sobrinho de Abraão, agora seria também assim, primo segundo, numa linguagem atual. E Deus deu vitória a Abraão, conquistando a liberdade do seu sobrinho. Deus havia feito milagres extraordinários, livrando Abraão na terra do Egito, na terra de Abimeleque, quando o seu casamento estava em risco, quando a sua esposa foi tomada. Sim, Deus protegeu Abraão de forma milagrosa diante do homem mau. E esse menino certamente ouviu todas essas histórias. Ele ouviu as palavras que Deus tinha dito a respeito dele. Irmãos, do momento em que Deus chamou Abraão até o nascimento de Isaque, se passaram 25 anos. Deus se manifestando na vida de Abraão. E o motivo de Deus ter feito isso está aí no capítulo anterior, você vai encontrar, no capítulo 19, você vai encontrar a partir do versículo, capítulo 18, a partir do versículo 17, veja o que Deus estava fazendo na vida de Abraão. Versículo 17 do capítulo 18, todos estão comigo? Diz assim a palavra: disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para que pratiquem a justiça, o juízo, a fim de que o Senhor possa vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Veja, nesse episódio, e aí Deus se senta com Abraão e vai falar a respeito do que ele iria fazer com Sodoma e Gomorra. Qual o motivo de Deus esclarecer a Abraão o que esclareceu? Abraão tinha que ter o que falar aos seus filhos. Meus irmãos, prestem atenção, eu quero aqui abrir um parênteses aqui. Quando nós falamos que você precisa buscar Deus, nós estamos dizendo que Deus quer fazer com você o que fez com Abraão. Você precisa ter o que contar ao seu filho a respeito de Deus, o que Deus fez na sua vida, como Deus conduziu você, como Deus livrou você de tantas coisas. Só que nem sempre nós temos pessoas entregues como Abraão foi entregue, e muitas vezes queremos os resultados que Abraão teve. Quero dizer para você que você precisa ser aliançado, você precisa ter vida com o Senhor, e certamente o Senhor Deus se manifestará na sua vida, como foi com Abraão. Esse texto revela que a manifestação de Deus tem um objetivo: você ter autoridade para proferir a respeito de Deus, e isso gerar na sua casa uma estrutura na vida dos seus filhos, como gerou na vida de Isaque, e nós podemos ver no capítulo 22. Retornando para o capítulo 22, nós encontramos então que Deus declara, por causa da fidelidade de Abraão, que nele serão benditas todas as famílias da terra. Quero deixar claro aqui, irmãos, Deus estava apontando para a vinda do seu filho, o seu único filho. Você sabe,
Nós poderíamos aqui proferir item a item, como já começamos. A descendência de Sem, Abraão era descendente de Sem, e ele foi por meio dele que Deus gerou a nação de Israel, e depois Deus dá a terra de Canaã para a nação de Israel. Por quê? Porque a descendência de Cã não iria servir ao Senhor, não seria fiel ao Senhor, seria contrário a Deus, e Deus dá a terra àqueles que lhe agradam. O texto da palavra então diz que em Abraão seriam benditas todas as nações da terra. Algumas traduções você vai encontrar todas as famílias da terra, mais precisamente na primeira parte da promessa, quando o Senhor fala a primeira vez. Mas eu quero dar destaque sobre o cumprimento dessa promessa. E agora, rapidamente, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João 3,16, rapidamente. E eu quero ler aqui a semelhança das palavras em João 3, capítulo 3, versículo 16. Você já conhece o texto, mas mesmo assim eu quero abrir e ler com você. Vamos ler juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus convoca Abraão para entregar o seu filho e imolar o seu filho no monte, era o Monte Moriá. Mas na hora de imolá-lo, Deus intervém e o seu filho Isaque não é morto. O escritor da carta aos Hebreus profere a seguinte palavra sobre esse texto: que Abraão, homem justo, acreditava, ele cria genuinamente que Deus ressuscitaria o seu filho, dando o entendimento de que se Deus prometeu descendência, e Isaque é nele que Deus suscitará a descendência e uma nação. Então, se Deus está requerendo o garoto, ele então ressuscitará o seu filho, o seu único filho, o filho de Abraão. E na semelhança disso, quando Deus proferiu, por causa disso, porque não me negaste o teu único filho, capítulo 22, verso 12, que nós lemos. Deus agora tem a liberdade, por meio da aliança que fez com Abraão, de manifestar na terra, através de Abraão, o seu filho, o seu único filho. Quero deixar claro aqui, meus irmãos, que Jesus nasceu na descendência de Abraão. Legitimamente Deus trouxe o seu filho, o seu único filho, mas diferente da descendência de Abraão, na pessoa de Isaque, Jesus viria para morrer, sim. O Pai foi quem sacrificou o seu filho, o seu único filho, então cumprindo a sua promessa. E eu encerro hoje dizendo: Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Então, quando nós lemos sobre Zofar, Bildade, e ele faz proferindo palavras, afrontando a Deus, declarando coisas sobre Deus que não existem, meus irmãos. E hoje em dia nós vemos tantas loucuras sendo proferidas sobre Deus que não é Deus. Meus irmãos, como há pessoas falando a respeito de Deus o que Deus não é. A respeito de Deus o que Deus não faz. Não é e não faz. Deus, o Deus de muitos nesse tempo, é um Deus que aceita tudo e que não tem absolutamente justiça, mas sim uma justiça moldada ao coração pecador, na linguagem dos homens, não na linguagem de Deus. Não. Deus não se deixa escarnecer, irmãos. Chegará o tempo que Ele vai bater na mesa e porá ordem, e esse dia será o dia do juízo. Quem não vai,
até o fim. Eu nunca esqueço de um pregador, quando eu era novo na fé, eu devo ter ouvido a pregação daquele homem ainda no tempo da fita cassete. Eu ouvi aquela pregação que eu havia conseguido com meu avô. Meu avô era porteiro da Assembleia de Deus, foi toda a sua vida. Ele esteve no período que estava bem de saúde, né? E ele foi um dos fundadores da Assembleia de Deus ali do bairro que ele morava. E o meu avô, ele tinha essa pregação, consegui tirar uma cópia, do tempo que se tirava uma cópia, né? E eu ouvi essa pregação, o pregador pregava sobre o juízo final, e ele dizia isso, eu nunca esqueci, irmãos, que as pessoas que estavam acostumadas a sair dos templos, a sair dos locais que se estava pregando, naquele dia não vão poder sair. Nunca esqueci essa fala. Quem estava acostumado a selecionar as coisas, não poderão selecionar, em outras palavras, não vai poder mudar o canal, não vai poder mudar o vídeo, não. Vai ter que esperar um por um ser julgado até chegar a sua vez. Deus cumpre a sua palavra. Então nós acreditamos, porque a Bíblia diz assim, que o Senhor julgará os homens, e Ele é o único digno de fazer isso, pois Ele que deu vida a este planeta e aos homens que nele está. Meus irmãos, Deus é fiel, e eu quero encerrar lendo alguns trechos da palavra de Deus que comprovam que Deus deu o seu Filho cumprindo a palavra e fazendo com que agora fosse salvo todo aquele que nele crê, conforme diz João 3,16 no final. O Filho aqui é o Filho unigênito, é o Filho único de Deus. Muito bem, logo no capítulo de João, capítulo 1, por gentileza, abra aí a sua Bíblia, ainda no Evangelho de João, capítulo 1. E então nós encontramos no capítulo 1, versículo 29, João Batista falando a respeito de Jesus. Observe, no dia seguinte, todos estão comigo? João capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mais tarde, João Batista profere mais uma vez, agora no mesmo capítulo, versículo 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali na companhia de 2 dos seus discípulos. Quando ele viu Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Agora retorne para o verso 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entenda, tem muito material aqui nesse versículo. Primeiro, a fala, eis o Cordeiro de Deus. Essa é uma linguagem de sacrifício. Quando uma pessoa ia ao templo, essa pessoa vinha para pedir perdão pelos seus pecados. Ela trazia o cordeiro. Esse cordeiro carregava o nome da pessoa. Este é o cordeiro do Renato. Esse é o cordeiro do Samuel. Esse é o cordeiro do José. Era uma linguagem comum que ligava o animal à pessoa. Como assim? Esse é o animal que esta pessoa veio apresentar como sacrifício pelo perdão dos pecados dele. Então, quando o texto diz, eis o Cordeiro de Deus, o texto está dizendo, Deus apresentou sacrifício pelos pecados, mas não eram os pecados dele, porque Deus não peca, nele há só santidade, não há sombra de variação, como diz a Escritura, mas é o Cordeiro para perdão dos pecados dos homens. E então o versículo completa dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado
do mundo. Mundo aqui são os pecadores. E aqui Deus estava fazendo alusão àquele episódio de Abraão. O sacrifício está sendo posto, o cordeiro está aqui, e ele então foi provido por Deus. O Senhor proverá para si sacrifício, se cumpriu em Jesus Cristo, meus irmãos. E eu quero nessa noite aqui deixar claro para você, Deus prometeu e Deus cumpriu. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Meu irmão, se você conhece alguém, ou ouvir alguém dizendo assim, Deus não está nem aí para esse mundo, veja como é que o mundo está. Profira essa palavra, declare essa palavra sobre ele, leia esse texto, explique essa passagem para a pessoa. Eis o Cordeiro de Deus. E este Cordeiro se apresentou há mais de 2000 anos. Há mais de 2000 anos Deus declarou sobre essa terra, eu sou responsável pelos homens, sim, os homens pecadores, e eu vim resolver o pecado do homem, e eu ofereço o meu filho, o meu único filho, em troca dos homens pecadores. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, todo crente tem que saber isso de cor e salteado. Todo crente tem que saber isso claramente em sua vida, de forma que venha proferir essa palavra diante dos pecadores, para que eles contemplem a graça e a misericórdia de Deus. Deus é um Deus fiel. Nesta hora talvez alguém poderia dizer, bem, o pastor vai falar de Deus fiel, que prometeu que vai estar comigo, que prometeu que vai me abençoar, que prometeu que vai me salvar, que prometeu que vai me dar isso ou aquilo que eu preciso. Eu quero dizer para você que a maior manifestação do Deus fiel é um Deus que criou todas as coisas e cuida de todas as coisas que Ele mesmo fez. E Ele nos criou, meus irmãos, e Ele não abandona a sua criação, e Ele mesmo vem para buscar o que se havia perdido. Deus é um Deus fiel. Meus irmãos, quem sabe uma outra oportunidade, eu gostaria de listar o trabalhão que isso deu. Eu iria começar desde o começo, desde lá do capítulo 3, proferindo passagens, textos bíblicos, episódios que Deus manifestou para então chamar Abraão, e depois Abraão tendo a estrutura, falei já um pouco aqui hoje, o tempo que Deus levou para gerar estrutura em Abraão, para Abraão ministrar sobre Isaque, e então Isaque ministrar sobre os seus filhos, e os seus filhos ministrarem sobre eles, e Deus levantou uma nação chamada Israel, para manifestar em Israel o seu poder, de forma que todas as nações contemplassem a manifestação de Deus, que trouxe o seu filho, o seu único filho. Eu encerro, meus irmãos, observando um brado que Deus deu sobre a terra nesse dia, que Ele trouxe o seu filho à terra. Abra aí rapidamente, fique de pé, pode ficar de pé já, nós já vamos encerrar. Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 1, nós encontramos no versículo 26 do capítulo 1, o anúncio do nascimento de Jesus, e eu gostaria que você proferisse essa palavra agora. Meus irmãos, entenda, no dia que Abraão proferiu que o seu filho seria levado para ser imolado, Deus bradou desde o céu, e no dia em que Deus trouxe o seu filho à terra, Deus bradou desde o céu, meu Deus, e diz o texto, no 6º mês, verso 26, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem cujo nome era José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Aproximando-se dela, o anjo disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Ela, porém, se perturbou muito
se perturbou muito com essa palavra e pensava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus, engravidarás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será